Uma coisa que ficou muito marcada nessa semana foi a forte entrevista de Daniel Alves, na qual ele fala que a empresa, né, qual ele julga e ele fala que a empresa toda joga contra o São Paulo, que a empresa toda não joga futebol, a empresa toda é contra o São Paulo Futebol Clubes. E nesse vídeo aqui eu resolvi dar minha opinião aqui pra vocês, dar minha opinião verdadeiramente, se eu concordo ou se eu não concordo com o Daniel Alves, beleza? Porque é uma coisa que realmente deu o que falar. Mano, vamos começar o vídeo já que eu não vou nem editar esse vídeo aqui, já vou falar já de imediato já, beleza? Então é o seguinte, mano, depois do empate aí do jogo do São Paulo contra o CSA, o Daniel Alves deu uma entrevista muito... Acho que pegou até mal, né, ele chegar e falar isso num momento como esse. Ele chegou e falou que a empresa toda não joga futebol, que a empresa toda é contra o São Paulo Futebol Clubes. E eu acho que assim, mano, vindo no que ele tá falando, nessa parte de questão dele falar que a empresa toda não joga futebol ou que nunca jogou futebol, eu discordo totalmente. Até porque hoje nos meios do esporte, a gente tem muito ex-jogadores, mano. A gente tem aí quem? A gente tem aí o Edmundo, a gente tem aí o Veloso, a gente tem o Neto, a gente tem o Caio, a gente tem vários aí, vários comentaristas que são ex-jogadores, Denilson Show, vários, tem tantos entre outros aí. E eles foram jogadores, mano, e eles conquistaram títulos, ganharam muita coisa. Nessa questão aí eu não concordo com ele, eu não concordo com ele nesse ponto, porque se a gente vê hoje no meio da comunicação, a gente sempre vai ver um ex-jogador, ou ele sendo comentarista, ou ele trabalhando numa mesa redonda, né, com vários outros comentaristas, que é uma profissão que é muito boa, não é, por sinal, porque você está dando a sua opinião, seja se o time está jogando bem, seja se o time está jogando mal, enfim, o que vale é a opinião, mano, e a opinião ela é um direito nosso, ela é um direito de ser humano, seja para criticar ou seja para elogiar. Então eu acho que nessa questão ele mandou mal demais em falar isso, certo? Mas eu também tenho que falar aqui, mano. Alguns também da empresa também nunca jogaram futebol, mano. E também não tem o pulhão, né, do Daniel Alves de chegar e dizer qualquer coisa pro Daniel Alves, mano. Porque o Daniel Alves, com o currículo que ele tem, com os títulos que ele ganhou, ele tem Champions League, ele tem Campeonato Francês, tem Campeonato Espanhol, tem Copa do Rei, ele tem mais de 40 títulos aí, cara. Então, pro cara poder peitar ele, o cara tem que ter o cara tem que ter moral pra poder peitar ele, né? Mas nessa questão, tipo, eu não concordo com ele, né? Mas vendo por lado que ele falou, sobre a questão que ele falou, nem todos da empresa jogaram futebol verdadeiramente, mano. Mas hoje, se a gente vê a grande maioria deles, né? A grande maioria hoje dos comentaristas já foram ex-jogadores. Então nessa questão aí ele mandou muito mal demais. Eu não concordo com o que ele falou. Não é porque ele é o Daniel Alves que a gente tem que ficar passando pano pra ele, ou porque ele joga no Barcelona, enfim, é um jogador e o jogador ele tem que tomar cuidado com as palavras que ele fala, seja se não interessa se ele estava no calor do momento, se ele estava de cabeça quente, enfim, ele tem que ver o que ele tá falando e as palavras dele, querendo ou não, vão surtir efeito, mano, porque se a gente vê também no Cruzeiro, o que tá acontecendo essa semana no Cruzeiro, que o ambiente tá difícil lá, não é? Que quando o Rogério Ceni assumiu, né, no jogo, surgiram um monte de coisa, aí o Thiago Neves falando que dando essas declarações polêmicas, e aí o elenco do time, isso acaba atrapalhando a concentração do time, e isso acaba, querendo ou não, mudando o ambiente no time, mesmo que vocês achem ou não achem ou não, uma entrevista, às vezes quando não cai muito bem, isso soa uma coisa muito. Isso soa uma coisa. Qualquer coisa pra mídia. Seja, o ambiente lá dentro não tá legal, o ambiente lá dentro tá tranquilo, tá suave. Então, mano, a gente tem que medir as nossas palavras. Não importa se a gente perdeu um jogo, se a gente perdeu uma final de Libertadores, se a gente perdeu uma final de UEFA, a gente tem que prestar atenção no que a gente fala, mano. A gente tem que prestar atenção, a gente tem que colocar a cabeça no lugar lá e não falar, não pegar e não xingar. O meu treinador não colocou isso, meu treinador me tirou quando eu mais precisava do time, e pra mim ele foi traíra. Qualquer coisinha, velho, qualquer coisinha que você falar que não vai pegar bem. Entendeu? Por isso que na minha opinião, acho que às vezes a gente tem que pensar no que a gente fala, mano. Até mesmo eu aqui, quando eu gravo o vídeo, eu penso no que eu falo. E quando eu dou a minha opinião, seja pra criticar ou seja pra elogiar, né? Eu venho aqui e falo, mano, porque eu tenho consciência do que eu tô falando. Igual, o time do São Paulo, essa temporada
realmente foi uma vergonha e deu muita e ficou devendo e ficou muito a desejar como todas as outras que se passaram, velho. Se a gente vê, o São Paulo foi eliminado, é o maior time que foi eliminado de mata-mata, mano. E a gente tem que criticar com razão, porque a gente é torcedor, a gente paga ingresso, a gente é sócio torcedor, pô. É o nosso direito. É o nosso direito e obrigação de ver o São Paulo brigar e disputar títulos. Entendeu? Agora, o que a gente não pode é sair pelos quatro cantos aí da terra falando o que acontece lá dentro do clube, entendeu? O São Paulo perdeu a hierarquia, perdeu o título de soberano depois que aconteceu isso, mano. Depois que todo mundo começou a soltar o que tava acontecendo dentro do time, entendeu, mano? Começou a ver, treinador bater boca com não sei o que, o jogador que chegou lá e reclamou com não sei quem. É o jogador que foi lá na rede social pra xingar o treinador, entendeu? O que a gente não pode é fazer isso, mano, né? Como o Daniel Alves pra mim foi infeliz no que ele falou, eu não concordo com o que ele fala, não concordo mesmo e, mano, pra mim é isso, mano. Eu quis mais fazer esse vídeo aqui pra discutir a minha opinião. Eu acho que ele foi muito infeliz no que ele falou, mas também o cara, pra poder criticar ele, tem que também respeitar também a história do Daniel Alves. Mas eu sinceramente não concordo com o que ele fala, que fala que a mídia não joga futebol, né? Tem tantos jogadores aí que são ex-jogadores que estão envolvidos com o futebol e que jogaram futebol e que ganharam títulos pra caramba, inclusive são campeões do mundo, coisa que ainda o Brasil, né? O Brasil infelizmente se perdeu no tempo aí. Isso a gente não pode negar, mano. Isso a gente não pode negar. Ele foi mal demais aí. Não gostei, infelizmente, da entrevista que ele deu, mas eu acho que foi no calor do momento aí, faz parte aí, mano. E, mano, eu acho que esse foi o vídeo aí. Comenta aqui embaixo o que você achou aí da declaração do Daniel Alves, se você viu, né, o que ele falou depois do jogo contra o CSA. Comenta aqui embaixo aí se você, o que você achou da atitude dele. E é isso, mano. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. E é nóis, tamo junto.